Academia Paraibana de Letras apresenta o livro falado. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã. Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Meus Verdes Anos, autor José Lins do Rego, apresentado pelo acadêmico Damião Ramos Cavalcante. O acadêmico Damião Ramos Cavalcante é um homem branco, calvo, usa óculos e está vestindo uma camisa branca com listras azuis e paletó azul marinho. A gravação para o projeto O Livro Falado ocorreu no auditório Celso Furtado da Academia Paraibana de Letras, uma sala grande com 180 cadeiras, algumas na cor verde e outras na cor bege. O professor Damião Cavalcante está no palco do auditório, sentado em uma cadeira de madeira e à sua frente há uma mesa grande retangular. Na parte de trás está fixado o brasão da APL em formato de círculo nas cores verde e amarelo e nele está escrito na cor azul: Academia Paraibana de Letras, 14 de setembro de 1941. Ao centro do brasão está escrito em latim Decus et Opus, que significa estética e trabalho, palavras que se ajustam na síntese e na análise ao pensamento dos homens e mulheres de letras. Estou aqui a convite da Academia Paraibana de Letras, me incorporando ao projeto O Livro Falado. E para este projeto, que tem a finalidade de estimular a leitura de autores brasileiros, nordestinos, sobretudo paraibanos, eu escolhi a obra Meus Verdes Anos, de Zé Lins do Rego. Há uma certa convivência emocional entre mim e Zé Lins do Rego. Ele nasceu em Pilar, eu nasci também. Ele viveu em Pilar, eu vivi também. E, inclusive, quando era criança, andava pelo Engenho Corredor, onde ele tinha nascido, para apanhar cajás que estavam na frente do Engenho Corredor e também visitar e entrar no Engenho Corredor. Eu acredito que todo este mundo fez para mim uma admiração em torno desse autor, não somente porque era meu conterrâneo, mas, sobretudo, pelas suas obras. Zé Lins do Rego, eu escrevi a semana passada uma crônica que estimulou a leitura por muitas pessoas que a comentaram sobre Zé Lins do Rego e sua simplicidade, que ele aprendeu simplicidade. E é isso que é a tônica das suas escritas, nos seus romances, nas suas crônicas, nas suas obras. Zé Lins do Rego, como eu digo na crônica, ele aprendeu a linguagem com quem ele convivia no engenho do avô. A linguagem popular, os termos das pessoas da senzala e, sobretudo, quando ele pedia e dava importância a isso, para as negras do engenho contar histórias, sobretudo Totonha, ele aprendia o linguajar bem popular, bem acessível, em que tinha muita clareza, o que nós vemos isso nos seus romances, nas suas frases curtas. Zé Lins era uma pessoa extraordinária. Eu vivi 10 anos na Europa e nas cidades que eu vivi, em que vivi, por exemplo, Roma,
Paris, Sorbonne, eu procurei verificar na universidade qual era o literato que era estudado nos cursos de letras. Então, eu, para surpresa minha, encontrei Zé Lins do Rego. Encontrei também em Colônia, na Alemanha, na Universidade de Colônia, de Kiel. E também, eu não morei lá, mas visitando com o padre Trigueiro e o padre Marcos Trindade, Moscou, fui à Universidade Popular do Povo, lá estava Zé Lins do Rego como objeto de estudo dos cursos de letras. Eu queria dizer que essa sua internacionalidade supera, às vezes, a nacionalidade, a admiração que se tem dentro da sua própria casa. Zé Lins do Rego, eu vi ele passando nas ruas de Pilar, ainda eu menino morando lá, inclusive nas calçadas do sobrado onde morava a nossa atriz paraibana Zezita Matos, quando visitava a sua terra. E logo depois eu me mudei para Itabaiana, foi quando justamente ele faleceu em 1957. Faleceu jovem, com apenas 56 anos. E não tratava muito bem da saúde. E durante justamente esse período que ele viveu com muita emoção. Ele era muito emotivo, o que está justamente dentro do livro que eu recomendo a leitura, Meus Verdes Anos. Ele, inclusive, se emocionou muito um dia a discutir em Manhuaçu, onde ele advogou, foi promotor da cidade, em Minas Gerais, ao ponto de se atracar com quem estava discutindo, e então teve de se mudar lá e veio morar uma temporada em Maceió. Até foi convidado na época por Gilberto Freire a morar em Recife, mas ele foi a Maceió, onde ficou trabalhando lá e teve inclusive amizades muito grandes nesse período, inclusive com Graciliano Ramos, com Jorge de Lima, um grande poeta cristão, Raquel de Queiroz, não é? E, é claro, o convite de Gilberto Freire, era também amigo de Gilberto Freire em Recife. Ele participa do movimento regionalista e traz para a gente uma nova linguagem brasileira para a nossa literatura. E é tanto assim que ele convivia com todo o pessoal do regionalismo da literatura brasileira. Inclusive, era amicíssimo, muito amigo de José Américo de Almeida, que realmente iniciou esse movimento com a bagaceira. Zé Lins do Rego, neste livro Meus Verdes Anos, ele trata muito da sua memória. É um memorialista. E os Meus Verdes Anos, ele é memorialista do tempo que passou no engenho de seu avô. A gente pensa até a correlação que tem com os outros, como o menino do engenho. Era no engenho, era do avô o engenho, mas está no ciclo da cana-de-açúcar, o que não está em Os Meus Verdes Anos, que ele escreveu muito depois. É um livro espetacular. Este livro diz toda a sua vida de criança, inclusive quando já meninote, seus momentos de transformação e por isso ele é muito sincero, é uma das virtudes também do escritor, e traz momentos picantes. É tanto assim que os livros de Zé Lins do Rego, por algum tempo, no final da década de 60 e também no início, eu presenciei em João Pessoa uma certa censura à leitura do livro de Zé Lins do Rego. Tanto ele como também de Jorge Amado. E algum professor que justamente fazia todo o empenho para a leitura desses livros foi às vezes afastado de determinadas escolas
porque não observava essa restrição. Meus Verdes Anos se parece, eu já disse, mas vou repetir, um pouco com o Menino do Engenho. O Menino do Engenho, que é a obra justamente muito mais famosa. Está nele, dentro dos Meus Verdes Anos, a convivência dele com as contadoras de engenho em que ele vivia, do engenho corredor. E essas histórias formaram, inclusive, o estilo de linguagem, a metodologia, as frases curtas, não é? Como se estivesse ouvindo aquelas histórias. Ele dava tanta importância às histórias que ele publicou também um livro, As Histórias da Velha Totonha. Eu quero dizer que é um livro muito bom, que eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui. É um livro que eu adquiri em 1965, aqui em João Pessoa. Era jovem, mas naquele tempo, jovem, muito jovem, também comprava livros, né? E, inclusive, comprei também esse aqui, que é Eurídice Cangaceiro, outros dois livros muito importantes de Zelinho do Rego. Ele escreveu cerca de praticamente 26 obras publicadas, dentre elas alguns são a maioria dos romances, não é? E esse livro que eu estou citando para vocês, Meus Verdes Anos, é de 1956. Para vocês verem, publicado um ano antes dele morrer. Esta obra indicada de José Lins do Rego, Meus Verdes Anos, deve constar em qualquer relação bibliográfica da literatura paraibana. E ela é também biográfica. Não existe nenhum livro de Zé Lins do Rego que ele fale tanto de si como em Meus Verdes Anos. Isso com uma grande ênfase dentro do engenho em que ele foi criado pelo avô e pelas tias. De modo que é um extraordinário escrito, e também eu quero dizer que é tão maravilhoso que o Otto Maria Carpor, que é o grande austríaco, que se tornou também brasileiro e escreveu sobre a história da literatura no Ocidente, destaca Zé Lins do Rego como um grande contador de histórias. Então, é saboreando Meus Verdes Anos que vocês vão encontrar este Zé Lins do Rego fenomenal. Eu gosto sempre de citar o seu poder de síntese e suas analogias, as suas metáforas, onde, se eu não me engano, no Fogo Morto, em que ele aborda a grandeza das terras do avô, dizendo: o sol que nasce no Santa Rosa, morre no Santa Rosa. Boa leitura dos Meus Verdes Anos. O livro falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.